quando você coloca aquilo que é importante para o Senhor em primeiro lugar, então Ele coloca aquilo que é importante para você como prioridade. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Ana e o milagre que aconteceu na vida dela. Então a história de Ana está contada aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Aqui no versículo 2 fala: ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E eles subiam de tempos em tempos para adorar e sacrificar o Senhor. E ali eles faziam sacrifícios, né? E aí conta que Eucana sacrificava e dava porções para Penina, sua mulher, e para todos os seus filhos e todas as suas filhas. Possivelmente ele tinha 10 filhos, né? Porque aqui ele tem uma hora que ele pergunta para Ana: Ana, por que você chora? Por que você não come? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E Ana, ela tinha amargura na alma dela, ela tinha uma tristeza, ela chorava. Porque aqui fala que quando elas subiam, a Penina provocava ela e irritava ela. E ela se entristecia e ficava muito amargurada. E isso acontecia todo ano. Todo ano. E Ana chorava e Ana não comia. E aí eu lembro de uma frase que eu vi outro dia, que fala sobre essas situações que tira a gente da zona de conforto. Porque Ana estava sendo empurrada, Ana estava sendo provocada para ter alguma atitude. E ela tomou a atitude correta, né? E às vezes acontece isso na nossa vida. A frase dizia: eu tive que te deixar desconfortável, você nunca teria se movido. Então, às vezes, o desconforto vem, não para que aquilo seja um incômodo na sua vida, mas para que aquilo te empurre para o propósito de Deus para a tua vida. Às vezes, vem situações ou pessoas mesmo que podem ser como um empurrão, assim, pode ser como um incentivo para a gente se mover. E é interessante que essa pessoa na vida da Ana era Penina. Então, a Penina provocava a Ana. Então, chegou um dia que Ana se levantou, depois que eles comeram e beberam. No versículo 9 fala, né? Eles comeram, beberam em Siló, e o Eli, que era sacerdote, estava ali, no templo do Senhor. E Ana, muito amargurada de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ali ela derramou a sua alma diante do Senhor, o seu coração. E ela fez um voto ao Senhor. E ela disse, versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E ela ficou ali chorando, e Eli, o sacerdote, disse para ela, versículo 14, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E ele respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. E aí eles voltaram, e fala, ela seguiu o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela sabia que algo tinha acontecido, né? E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Gente, a palavra fala, o Senhor se lembrou dela. O Senhor nunca tinha se esquecido dela, mas porque ela tomou uma atitude de fé naquele dia, ela escolheu não só chorar, porque de ano em ano eles subiam e acontecia a mesma cena. Ela chorava, se entristecia, Penina provocava ela, e ela ficava entristecida, amargurada, abatida. E nesse dia ela resolveu fazer diferente, ela fez um voto ao Senhor, ela teve uma atitude de fé. E aí o Senhor, a palavra fala que o Senhor se lembrou dela. E ela teve Samuel. E quando ele desmamou, ela levou ele para o templo para servir. E Samuel foi um dos maiores líderes que Israel teve. E ele fez a transição do templo dos juízes para o templo dos reis. Então foi ele que ungiu o primeiro rei, que foi Saul, e depois Davi. Mas ele que era o líder de Israel. Mas o povo pediu um rei, porque ele queria, como os outros povos, também ter um rei. E o Senhor concedeu o pedido deles, né, dando Saul como rei, mas aí já é uma outra história. Então essa história de Ana, ela vem nos lembrar que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis que não são para nos destruir e na verdade eles são como um trampolim para que a gente passe para uma outra fase, para que a gente use a nossa fé, para que a gente não fique acomodado na situação que a gente está. Porque se a gente estiver numa situação da qual o Senhor quer nos tirar, Ele quer nos mover, e a gente não se move, então Ele tem que permitir alguma situação, alguma coisa acontecer para que a gente venha se mover, e a gente venha usar a nossa fé, e a gente venha olhar para a situação de uma forma diferente, olhar no horizonte, vislumbrar algo novo. Então que o Senhor possa sempre nos dar entendimento, sabedoria, para saber quando é o momento de agir, de esperar, de usar a nossa fé com ousadia e tomar posse daquilo que o Senhor deseja nos dar, mas que só está faltando uma atitude nossa. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, da mesma forma que falou comigo, e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom.